para eu ficar mais perto dos remanescentes. Bom dia, bom sábado, muito bem-vindos à casa do Senhor esta manhã. Uma palavra publicamente de agradecimento à equipe do louvor, aos diáconos, às diaconisas, a Fernando pelo estudo da lição da Escola Sabatina, e muito gratos a Deus pela vossa presença. Nós temos algumas pessoas hoje pela primeira vez aqui, e eu acho que vamos fazer um esforço especial para que eles voltarem. Com certeza que vão voltar e que Deus tem um plano para todos e cada um de nós. E a nossa intenção que não seja eu, mero servo do Senhor, que vai abrir a sua palavra, mas que seja o Espírito Santo falando a todos e cada um de nós o conforto da palavra que o Senhor tem para nós esta manhã. A good news, boas novas, a Masli, a avó por vir, não é? Deu-me umas boas notícias que a Masli já está recebendo visitas. Graças a Deus, mas é melhor ligarem para não coincidir um número muito grande, aqueles que assim puderem fazer. Ela já está a sentir melhor. Vamos continuar orando, porque como o Fernando falou, Deus é bom e Deus vai agir do que for melhor para todos e para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Apesar do número que nós já estamos nos acostumando ultimamente, nós estamos com um número baixo, mas Deus prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no nosso meio. E sem mais demora, nós vamos curvar nossas cabeças para pedir o poder do alto para nos abeirarmos do pão do Senhor. Pai nosso, o Senhor é tão bom. Queremos agradecer o que o Senhor fez e continua fazendo por todos nós. Agradecemos muito pelas melhoras que a Masli tem, que o Senhor continua abençoando. E neste momento pedimos que o Espírito Santo caia sobre nós em porção dobrada, para que possamos nos alimentar do pão da vida, através do conforto e da esperança que a Sua palavra nos dá. Em nome de Jesus imploramos. Amém. Também não deveria deixar de mencionar uma surpresa muito boa que a Evelyn fez para nós. Muito bem-vinda. Não deixou de ser a sua igreja. Deus abençoe a sua família. Queridos, fim de semana grande, muita gente olha para 4 dias de descanso. Que bom, e fazem bem os que podem sair e que aproveitam os dias de folga. Porquê? Nada mais, nada menos, porque a sociedade em que nós vivemos está celebrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E se bem que nós, como adventistas, não celebramos da mesma forma que os nossos queridos irmãos de outras denominações, não também devemos de passar por alto a importância do que significa isto para todos os cristãos. Das festas cristãs que são celebradas hoje, Natal não sabemos quando Jesus nasceu. Na verdade, sabemos que não foi naquela altura do ano. Os experts, os conhecedores, afirmam que não foi na altura do 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas a Páscoa geralmente é mais ou menos na altura apropriada em que Deus deu instrução aos israelitas para que celebrassem a cerimónia da Páscoa. E este ano, segundo me parece, os judeus estão celebrando a Páscoa, ou chamam a Passover, para eles é diferente, é a celebração da saída do Egito. Estão celebrando hoje, este fim de semana. Portanto, coincide. O calendário judaico, se bem que os anos, existem diferenças dos cálculos, porque perderam-se datas, mas segundo me parece, a festa da Páscoa está sempre mais ou menos por essa altura. Portanto, não vamos passar por alto. Eu sei que alguns estiveram, o ano passado, acho que o Rogério e a Isa estiveram aqui, nós falámos um pouco sobre os símbolos e os significados
de que é a Páscoa para nós. E este ano vamos fazer mais a mesma coisa, porque eu já nem lembro de muitas coisas que falámos. Se repetir, desculpa, estou ficando um pedacinho cabelo, não para não dizer branco. Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. E vamos ler a partir do verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, vende ver onde ele jazia. Estas palavras, ele não está aqui, queridos. São palavras de triunfo, palavra de vitória. Hollywood, com todo o seu talento, que tem gente com talento, às vezes usam para o mal, às vezes para o bem, gente de muito talento, não tem um tema tão importante para todo o universo como as palavras que aqui se representam. E todos os heróis e super-heroes que Hollywood tem não chegam nem se aproximam da importância das palavras proferidas pelo anjo do Senhor. Ele não está aqui. Em questão estava a salvação, a continuidade da raça humana. Em questão estava a continuidade do Rei do Universo próprio, que Jesus arriscou muito ao descer aqui, oferecer sua vida em prol de cada um de nós. E em questão estava se o ser humano continuava como raça ou não. E estas palavras são palavras de esperança, palavras de vitória e palavras que nos enchem de conforto, porque Jesus venceu a morte. Esta manhã nós tocámos um pouco na escola sabatina as diferentes fases da vida. E infelizmente no mundo a morte é certa, mas nós nunca nos acostumamos, porque não é uma coisa normal. A morte aconteceu por causa da desobediência de Adão e Eva e subsequentemente do ser humano. Mas a morte não é uma coisa natural, é uma consequência do pecado. E a morte causa muita dor, e a separação que a morte causa, ninguém gosta de passar por isso. E Jesus veio vencer isso tudo. Todos os aspectos do que Jesus passou aqui nesta terra não foi por acaso. Jesus veio para esse fim. Jesus veio para morrer. E Deus, na sua infinita sabedoria, deixou algumas indicações ao seu povo do que significaria a Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada no dia em que os filhos de Israel saíram do Egito. Terra de escravidão para eles, terra de servidão e sofrimento que eles passaram lá no Egito. E então Deus instituiu a Páscoa em sentido comemorativo, comemorando a saída do seu povo do Egito, mas para os israelitas olhando para o futuro, para o Cordeiro por excelência que viria, que no nosso caso já veio, Jesus Cristo, oferecer sua morte, seu sangue pela vida, em troca da vida do ser humano. E vamos voltar ao livro de Êxodo e depois vamos comparar alguns versos lá com alguns versos no Novo Testamento para ver que não foi por acaso e os aspectos da crucificação de Cristo não foi nada por acaso. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 e do verso 1 em diante diz-nos: Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito:
Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Anteriormente, antes da saída do Egito, não era este o primeiro mês do calendário judaico. Mas Deus disse, vai ser o primeiro agora, daqui em diante. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 do mês. Tenho andado um pouco meio gripado, mas vamos chegar lá. Aos 10 do mês, portanto, no dia 10, a Páscoa não era celebrada um dia qualquer. Não, deveria ser celebrada no dia 10. Começando com a separação do cordeiro. Mas vamos lá ver, no verso 3 em diante. Falai a toda a congregação, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder, conforme... Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Os 10 do mês separariam o cordeiro à parte. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Por que um cordeiro? Não foi por acaso. E nós vamos voltar. Eu queria que deixassem lá uma marca no Êxodo, capítulo 12. Nós vamos abrir para desenvolver o pensamento do cordeiro, o que significa e o que significaria para o povo de Deus, em João 11, 29. João 11, 29, para entendermos porque Deus escolheu um cordeiro. Foi na sua infinita sabedoria, Deus escolheu este animal para representar que o seu próprio filho viria entregar sua vida em resgate da humanidade. João 1, 29. João Batista, até esta ocasião, nunca tinha visto a Jesus. Eles eram primos, nunca se tinham encontrado, a não ser quando João se encontrava no ventre da mãe. Lembram-se que quando Maria chegou à presença da mãe de João Batista, que era Isabel, a criança reagiu e a mãe sentiu a criança mexer-se no seu ventre, porque ali estava a mãe do futuro Salvador do mundo. E nunca se tinham encontrado, porque Deus assim designou para que as pessoas não dissessem que foi tudo combinado. João jamais havia visto a Jesus, mas ao Jesus vir aproximando-se dele para ser batizado, João proferiu as seguintes palavras. 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, os cordeiros que eram mortos para serem oferecidos por altura da Páscoa tinham a importância de serem um tipo daquilo que o verdadeiro cordeiro seria. E foi o Espírito Santo que revelou a João que aqui estava o cordeiro por excelência. Portanto, oferecer um cordeiro não foi por acaso. É porque Deus designou que o seu filho fosse assim conhecido como o cordeiro por excelência. E lá nós não vamos ver, mas em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, nos diz lá que Cristo é a nossa Páscoa. Os símbolos do cordeiro eram meramente símbolos. Eram importantes porque eram um símbolo de fé. A salvação nunca foi a não ser pela graça. Sempre foi pelos méritos do cordeiro. Para os israelitas, era simbolizado pelo oferecer o cordeiro como sua Páscoa, mas apontando para Jesus. Só pela graça, sempre pela graça. Verso 6 do capítulo 12 de Êxodo. E guardareis até o 14º dia. Portanto, separado ao dia 10, no 14º dia, era o dia que era celebrada a Páscoa.
Era o dia que o cordeiro era morto. Guardareis, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação o imolará no crepúsculo da tarde. O que é o crepúsculo da tarde? O entardecer, não é? A que hora Jesus morreu? Para não ser só eu falando, a que hora Jesus morreu, conforme que nós conhecemos através da Bíblia e através de... Ora, o que era a hora nona? Era às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era o sacrifício que era conhecido, o sacrifício da tarde. Deus, quando instituiu o sistema sacrificial no deserto, Ele falou para Moisés que haveria um sistema sacrificial da manhã e o sacrifício da tarde. O da manhã era às 9 horas. E o da tarde era às 3 horas. Não foi por acaso que Jesus morreu às 3 horas da tarde, ou à hora nona. Os evangelhos nos dizem, nos afirmam, lá em Mateus e nos outros evangelhos, que Jesus morreu à hora nona, entre as duas tardes, como a expressão aqui em Êxodo, em Marcos capítulo 15, 34, diz-nos que Jesus morreu à hora nona. E vamos ver, talvez, se o tempo permitir, para vermos a importância de que nada do que Jesus fez na cruz foi por acaso. Não era plano de Deus que o seu filho viesse e sofresse aquela morte vergonhosa, aquela morte de vexame. Satanás, assim, influenciou as coisas para que Jesus chegasse ao ponto de desistir. Era o plano divino que Jesus viesse, se entregasse ao sacerdote lá no templo e o sacerdote o sacrificasse. Mas Satanás tentou tudo por tudo, mas falhou. Falhou, graças a Deus, porque Jesus escolheu continuar. Foi crucificado. A Bíblia em Marcos também diz-nos lá que Jesus foi crucificado à hora terceira, que significa às 9 horas da manhã. A partir da hora sexta, que é o meio-dia, houve escuridão. E a hora nona, Jesus morreu. Nada do que foi feito por acaso. Jesus e Deus tinham um plano e esse plano foi cumprido rigorosamente. Verso 8 lá do Êxodo capítulo 12. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Porquê os pães asmos e porquê as ervas amargas? As ervas amargas era comido talvez como sobremesa, para lembrar aos israelitas de onde eles vieram. Lembram-se o que se passou no deserto, quando aparentemente não estava saindo água para matarem a sede? O que o povo queria fazer? E quando houveram as dificuldades no deserto, o que eles disseram a Moisés? Tiraste-nos do Egito. E o pastor que fez a semana de oração aqui mencionou isso. Tiraste-nos do Egito para morrer aqui neste deserto. Lá pelo menos tínhamos cebolas e alhos. Mas eles esqueceram-se da escravidão. Esqueceram-se que chegou uma altura em que todos os filhos machos eram mortos pelos egípcios. A escravidão que eles tinham de construir lá os tijolos. Esqueceram-se. Mas Deus designou para que eles nunca se esquecessem de onde saíram. Apesar das dificuldades que a vida cristã nos oferece, a vida sem Cristo é amarga, queridos. A vida sem Deus não tem significado. Parece que os assados que eles faziam lá no Egito ofereciam um conforto momentâneo, mas o que Deus tem para os seus filhos é eterno. E, portanto, isso nós poderíamos aplicar no sentido quando somos tentados por causa das dificuldades ou por causa do sábado, do trabalho, quando somos tentados a participar de cenas que são contrárias à vontade de Deus,
lembremos-nos que a vida sem Cristo é amarga. Vamos continuar um pouco mais e vamos voltar depois aos paisagens. No verso 11 ao verso 12, diz-nos lá: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Porque desde esta instrução que eles deviam estar já prontos? Comer à pressa. Comer à pressa nem faz bem, não é? Naquela noite, foi a noite que o anjo do Senhor fez uma obra triste, mas prefigurando aquilo que acontecerá àqueles que rejeitarem o convite que Deus faz a todo o ser humano. Naquela noite foram os primogênitos, como a Bíblia nós acabamos de ler, de todos os egípcios e até dos animais. Mas no futuro vão ser todos aqueles que não aceitaram o convite do Evangelho: vinde e herdai a herança que Deus dá aos seus filhos. Portanto, deveria de haver uma pressa para sair do Egito. Simbolicamente, o Egito e Babilônia, como o Fernando falou esta manhã, são símbolo do que é contrário a Deus. O Egito tem um símbolo. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O Egito é um símbolo do pecado. Uma vez que nós conhecemos um pouco do Evangelho, um pouco do que é que Cristo fez por todos nós, o sacrifício pascal por excelência que é Cristo, deve de haver uma pressa para abandonar o erro, não pernoitar, não adiar, não dizer agora não, mais tarde eu me entrego, porque o futuro só a Deus pertence. E Deus deu-nos esta indicação, este exemplo da pressa que deve de haver na mente de todos nós a sairmos do pecado, a abandonarmos, deixarmos o Egito para trás. Lombos cingidos, a palavra de Deus também em Efésios, nós vamos ver no capítulo 6, Paulo adverte aos cristãos para que estejam cingidos, quer dizer, apertados e preparados para a guerra, para a batalha. E era isso, e Paulo aconselhou-nos a estarmos cingidos com a verdade. Já estou a ter dificuldade de falar esta palavra. Vestidos com a verdade, porque só a verdade nos vai proteger. Não vale a pena nós dizermos: Jesus morreu por nós. Se eu não me cingir da verdade, se eu não sair do Egito. Queridos, vamos pensar aqui um momento. Imaginem na casa de um israelita nessa noite triste, que foi uma noite triste, que Deus não teve prazer algum, rodeados por morte. Imaginem na casa de um israelita: não, eu tenho fé que Deus o seu anjo vai matar os outros dos egípcios, conforme Deus tinha anunciado, mas na nossa casa nós somos israelitas, o anjo não vai entrar. Deus, se nós lermos o resto do capítulo, Deus deu instrução que aqueles que não se apropriassem do sangue de Cristo e pintassem lá com um ramo de hisopo, pintassem o sangue do cordeiro nas ombreiras
lá nas armações da porta, um anjo entraria e haveria morte naquela casa. Assim, hoje em dia, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo. Se não fizermos isso, Jesus não nos pode salvar. E quando nós aceitamos, nós estamos prontos para sair e abandonar o Egito. A salvação é pela graça, é grátis. Mas havia uma parte que o ser humano deveria cumprir. Imaginem lá o rapazinho lá da casa, pai, o pai já pintou, porque era ele o primogênito, o pai já pintou as ombreiras da porta. Não, filho, nós temos fé. A fé sem obras é morta. O sacrifício de Cristo é suficiente, mas precisamos de nos apropriar dele e abandonar o Egito. Vamos continuar mais alguns símbolos. No capítulo 12, verso 18 em diante, nos diz lá: desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até à tarde do 21. 14 a 21, 7 dias. Sem comerem pães asmos. Sem comerem pão. O que é um pão asmo? As senhoras sabem que pão asmo é pão que não tem fermento. Sem fermento. Porque esse pão deveria de representar a carne, que é um símbolo. Meramente, quando nós participamos da Santa Ceia, aquele pão que nós comemos é um símbolo do corpo de Cristo. Sem pecado. Fermento é outro símbolo do pecado. Ao celebrar a Páscoa, Deus quis impressionar que durante... Vamos continuar lendo, para tirarmos mais algumas indicações. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em vossas casas, comereis pães asmos. Deus deu instruções em vários versos, tornando bem claro que uma vez que nós aceitamos o Cordeiro Pascal, devemos fazer planos pelo seu poder, pela sua graça, pelo poder do Espírito Santo, em colocar o pecado de lado. Deus reconhece que somos fracos, mas naqueles dias devia de haver um comprometimento, como deve de haver hoje um comprometimento. É muito perigoso pensar que nós aceitamos o sangue de Cristo, mas não estamos dispostos a colocar o erro de parte. E eu reconheço também que às vezes precisamos de muita oração e muito poder do alto para colocarmos os nossos erros e os nossos maus pensamentos de parte. Mas deve de haver esse propósito. Deus assim tornou bem claro. Vamos ver o que Paulo nos diz em 1 de Coríntios. Vamos deixar marcado lá no Êxodo. 1 de Coríntios, capítulo 5. Vamos lá ver aqui que no Novo Testamento isso pode significar para nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 em diante. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui está uma referência de Paulo no Novo Testamento ao significado da Páscoa. Se bem que não precisamos de oferecer o Cordeiro em sacrifício, os princípios continuam. Lançai fora o fermento da maldade. No verso 8. Por isso, vamos ler o verso todo. Celebramos nossa festa com o pão. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.
Aqui está o significado que Deus queria para o seu povo pós a morte de Cristo. Nada por acaso. No verso, vamos lá ao Êxodo 12. Êxodo 12, no verso 22, nos diz lá: tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Queridos, o sangue de Cristo nunca conheceu maldade. Era puro. Mas o sangue do Cordeiro precisava de hisopo. Hisopo era um símbolo de purificação. É um ramo de uma árvore, um arbusto, que as pessoas usavam. O que Davi, não temos tempo de ver lá, tenho que ver as horas para não me alongar muito tempo, não é? Já estamos perto de terminar. O que Davi pediu a Deus? Purifica-me com o quê? Hisopo, e serei puro. Portanto, era tido como um símbolo de purificação. O sangue de Cristo não precisaria de purificar, mas o sangue do Cordeiro, para Deus prefigurou que o sangue deveria ser o seu sangue do seu Filho, que era santo. O sangue nas ombreiras, e João, nós não temos tempo de ver também, João lá na primeira epístola, no capítulo 1, verso 7, nos diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de quê? Todo o pecado. Uma vez que qualquer pecado seja confessado. É como se nós estivéssemos aplicando o sangue do Cordeiro nas portas das nossas vidas. Assim nos apropriamos do sangue de Cristo, que só através do seu sangue é que temos o poder de vencer o mal. No verso 46, nos diz lá também uma coisa: o cordeiro há de ser comido de uma só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Em João, no capítulo 19, e nos evangelhos, os judeus, nós temos de ter muito cuidado de culpar só os judeus que crucificaram a Cristo. Jesus morreu pelo sangue de todo o ser humano. E não foram só os judeus que foram os culpados. Ao fim e ao cabo, todos nós somos culpados. Falando nos judeus, antes de continuar, eu te dizer que por altura da celebração da Páscoa, eles lavam tudo dentro de casa. Tudo. Dentro e fora, até os carros eles lavam. Aqueles que querem seguir as cerimónias da Páscoa judaica, porque eles não querem que tenha sequer um vestígio de fermento em sua casa. As louças são lavadas não sei quantas vezes. Vindo para aquela declaração de Deus que não se ache de fermento algum em vossas casas. Portanto, a aplicação agora é diferente, mas eles continuam com esse aspecto que com o cuidado de lavar todo o fermento. E talvez isto seja um bom exemplo para nós, pela sua graça, vencer aquilo que nos separa de Deus. Mas vamos voltar aqui. Quando os judeus viram que o sábado estava aproximando, chegaram-se dos romanos e disseram: vamos lhe quebrar as pernas para que ele não fujam, para que da cruz não morria, aguentava muitas horas lá sofrendo. E os soldados vieram lá os que estavam crucificados com ele. O que é que fizeram a eles? Quebraram as pernas. Talvez vamos ver isto rapidamente. Acho que é importante nós ligarmos no 19, capítulo 19, outra vez de João, para ver o cumprimento. Mais uma declaração que Deus fizeram no Velho Testamento. E infelizmente algumas pessoas declaram que o Velho Testamento foi, como que se diz, abolido. Mas jamais o Novo Testamento continua o que o Velho Testamento deu início. São fases diferentes. João capítulo 19. As leis cerimoniais foram abolidas, o sacrifício não continua em vigor, mas o sacrifício de Cristo continua sempre.
João 19, e no verso 36, nós vamos ver o que é que nos diz lá. Vamos ler no 31 em diante rapidamente. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já não estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue de água. Aquele que viu isto, João falando de si próprio, aquele que viu isto, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. E isto aconteceu para quê? Para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. A passagem que nós acabamos de ler no Êxodo. E outra vez diz a Escritura, verão aqueles a quem traspassaram. Isso é a referência a Zacarias e a Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que infelizmente os que traspassaram a Jesus vão ver ele voltar nas nuvens dos céus. Mas vamos voltar aqui. Em que dia que Jesus foi crucificado, queridos? Que aceitamos que numa sexta-feira, não é? E aqui confirmamos aos judeus para que o sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que deles quebrassem as pernas. O que é que vocês entendem esta expressão aqui? Parece uma expressão sem importância. Era grande o dia de sábado. Porquê? Esta expressão, grande dia de sábado, portanto, o Cordeiro era separado no dia 10, mas a Páscoa era celebrada no dia 14. E o calendário judaico como o nosso, o dia 14, um dia calha num dia, numa segunda-feira, num domingo, e assim sucessivamente. Não era sempre no mesmo dia. Não foi por acaso que Jesus morreu numa sexta-feira. Foi tudo planeado por Deus. No dia 14, foi sexta-feira. E vamos ver porque aqui os judeus diziam que aquilo era um dia, um sábado grande. Além da importância que Deus deu ao dia de sábado, havia outra razão que os judeus estavam a referir. E para isso vamos ver rapidamente no Levíticos, capítulo 23. Levítico 23. E vamos ver algumas instruções aqui relativas à Páscoa, do verso 4 em diante. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, acho que os judeus chamavam Nisan, e há outra referência também, aos 14 do mês, como já vimos. No crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês, portanto, no dia 15 deste mês, é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. Portanto, celebravam a morte e o sacrifício do Cordeiro no dia 14. No dia seguinte, continuavam comendo pães asmos durante 7 dias. No verso 7 de Levítico 23, é bom prestarmos atenção para ligarmos com a expressão dos judeus que era grande o dia de sábado. No primeiro dia tereis o quê? Quem pode ler lá? O que nos diz lá? Santa convocação. E o que diz mais a seguir? Por que não podiam fazer obra nenhuma? Lembramos que ao longo dos anos, o dia 15 daquele primeiro mês, calhava em qualquer dia. Mas vejamos lá. No primeiro dia tereis santa convocação, portanto, no dia 15. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias o fareis
oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Deus sabia. E mais um exemplo, mais uma prova que o sábado jamais foi abolido. Deus sabia e assim desenhou que o seu filho descansasse no verdadeiro dia de sábado. Não foi por acaso que Jesus morreu no dia 14. Porque Deus planeou e desenhou que no seu santo sábado Jesus descansasse da sua obra. Na sepultura, neste caso. Queridos, nada do que Jesus veio fazer neste mundo foi por acaso. Aquele sacrifício, muitos pensam, porque ele também era Deus, era humano, mas era Deus. Podem pensar que foi fácil para ele. Não foi fácil para ninguém. O universo não entendeu o que Jesus veio fazer. Quando Jesus desvendou o plano da salvação para os anjos, eles ficaram pasmados. Não, eu vou. Não, Senhor, deixe-me ir. Todos os anjos queriam vir morrer em vez do seu amado comandante. Mas para redimir a raça humana, só o próprio Deus poderia dar a sua vida em resgate. Aquelas horas de escuridão, alguns dizem que foi a natureza de si não tem poder, mas Deus trouxe escuridão sobre aquela parte do mundo para que a vergonha do seu filho fosse, de um certo modo, escondida. Mas lembra-se que Jesus esteve das 9 horas da manhã até às 3 da tarde pendurado na cruz do Calvário. E Jesus, como divino, ele poderia descer dali imediatamente. Mas ele escolheu sofrer como ser humano. O que matou Jesus não foi as feridas que ele sofreu ali no Calvário. Porque é provado historicamente que muitas pessoas eram crucificadas e aguentavam alguns dias sobre a cruz. O que matou Jesus foi a separação que ele sentia do Pai. Já no jardim, na noite anterior, ele tinha pedido: se possível, passe de mim este cálice. Queridos, quão bom seria nós entendermos quando oramos ao Senhor: todavia, seja o quê? Feita a sua vontade. Jesus sofreu tanto no jardim naquela noite que gotas de sangue caíram da sua fronte. A agonia era tal, e a medicina moderna afirma que quando uma pessoa está plenamente angustiada, isso é uma reação física do corpo humano. Jesus sofreu. Jesus foi açoitado, maltratado, cuspiram. Ele que era o rei do universo, veio disposto a ser humilhado. Nós estamos acostumados a ver Jesus, as fotos ou pinturas de Jesus na cruz tapado com um pano. Jesus sofreu o que talvez para o mundo do século XXI é coisa banal, mas era uma vergonha e ainda é. Alguém ver a nudez de outro, o Filho de Deus, o Criador do universo, nu, sofrendo a agonia da morte, decidindo permanecer ali, olhando para aqueles que se iriam entregar a Ele e serem salvos. Por uns momentos na cruz, a escuridão era tanta. Foi por isso que Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus sentiu essa separação e a separação era real. O Pai estava ali. Há muita gente que tem a ideia que o Pai não se interessou, mas o Pai estava ali. Mas Jesus deveria passar aquilo só Ele, sem ajuda. Porque se Ele tivesse ajuda celeste, o diabo teria vencido e nós não estaríamos aqui hoje. Jesus, na sua escuridão, naquele sentimento de separação, porque é isso que o pecado faz. O que Deus diz? Os vossos pecados fazem o quê?
separação entre mim e vós. E a separação de Deus, nunca ninguém quer passar por isso, porque matou o Filho de Deus. Nós hoje em dia temos o conhecimento e a graça que o sangue de Jesus Cristo ainda nos livra de todo o pecado. Mas se nós, por qualquer razão, chegarmos à conclusão que já não há mais redenção para os nossos pecados, não é esse o caso, porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado, até dos piores. Mas se por algum dia alguém chega a essa conclusão, é um sofrimento eterno. E Jesus, sofrendo essa separação, essa dor, nós não compreendemos a harmonia que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca foram separados. Nunca. Mas naquele momento teve de haver uma separação, porque Jesus pagou essa separação, e dizer uma multa, penalty em inglês, essa dor. Jesus decidiu seguir em frente, mesmo por alguns momentos pensando que nunca mais ia ver o Pai. E foi por aí que Jesus morreu. Mas antes de Jesus morrer, nós sabemos através do estudo da Bíblia que Jesus, lembrando o que Ele próprio tinha proferido, o que Jesus proferiu é a palavra de Deus. Ele lembrou-se da palavra de Deus. Que o terceiro dia, o quê? Ressuscitarei. E no Velho Testamento já falava que Jesus viu aqueles que se iriam salvar. E que por amor a esses, Ele decidiu seguir em frente. E lembrando-se, portanto, um exemplo para nós, que nos momentos de escuridão, naquele momento super escuro para Jesus, Ele não teve uma demonstração divina. Isto é muito importante, porque nós às vezes, eu tenho pena que o tempo se avançou, mas quão importante que em nossa escuridão, em nossa dor, em nosso sofrimento, por vezes nós pensamos que Deus não está conosco. O Pai estava com Jesus. E foi dependendo das promessas divinas que Ele em sua mente recordou. As promessas daqueles que iriam se salvar. As promessas que ao terceiro dia Ele próprio tinha feito e iria ressuscitar. Foi isso que Jesus decidiu: em tuas mãos entrego o quê? O meu Espírito. Ele sabia que o Pai estava com Ele. O sacrifício de Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para mim. Não só na Páscoa, queridos, mas nós somos aconselhados a diariamente a meditar em alguns destes temas que tocamos muito levemente aqui hoje. Eu fico muito aquém de tentar explicar o que é o sacrifício de Cristo. Os próprios anjos não entendem. Nós vamos ter uma eternidade para tentar entender o que significa um ser que por meramente uma palavra proferida aparece uma coisa do nada. O poder criador de Deus. Entretanto, Ele tornou-se o mais baixo. Sofreu aquela ignomia, aquele vexame, aquela vergonha por você. Todos nós aqui esta manhã. Queridos, que este sentimento do Cordeiro Pascal não seja só uma vez por ano, mas que seja diariamente. E que nós, nos nossos momentos de escuridão, possamos ter a certeza que Deus está conosco. A fé é muito fácil quando tudo está correndo bem na vida. Mas nós sabemos, aqueles que já passamos mais fases do que os mais novos, que muitas vezes vêm dias escuros. Lembrem-se, há um hino que diz não desistir, Cristo vem logo. Queridos, que Deus vos abençoe e que este pensamento possa permear durante os restantes dias que estaremos aqui sobre esta terra, até um dia celebrarmos. Jesus
As festas judaicas foram abolidas. Deus... Notem que disse as festas, não a lei de Deus, a lei cerimonial foi abolida. Em lugar de todas as festas judaicas, Jesus deixou duas cerimônias. Foi a cerimônia do batismo e a cerimônia da Santa Ceia. O que Jesus falou? Fazei isto em memória de mim. Jesus voltou ao céu e ele nunca mais participou com os seus discípulos de uma Santa Ceia. Ele está esperando você e eu para aquela grande festa de alegria lá no céu. Que o Senhor nos abençoe.